Delícias de contratos de Nandinha. Voltamos aqui num bloco 2 da aula de contratos, onde nós vamos começar um tema novo. Que tema é esse, Fernanda? A evicção. O que significa evicção? A palavra evicção vem do latim evincere, que significa ser vencido. Aquele que é vencido por alguém em razão de alguma coisa. Quem é aquele que é vencido? Quem é aquele que vence? E que motivo é esse que gera a evicção? Vamos imaginar aqui, pessoal, para entender o que significa esse assunto, a seguinte situação. Vamos supor que eu vendo como se fosse meu um bem alheio. Eu vendo a professora Tuane, que nesse momento nos grava, créditos a ela, um bem que na verdade pertence a meu vizinho, ok? Mas é um bem móvel, presume-se a propriedade, a partir da posse, aquele que se comporta como dono será presumidamente dono até que se prove o contrário, razão pela qual Tuane passa a ter esse bem em mãos dela, em razão dessa compra e venda, ela me paga. Lá para as tantas, essa alienação a non domino, alienação de quem não tem domínio, de quem não tem legitimidade para venda, porque não era o efetivo dono, ela é questionada. O vizinho real proprietário da coisa, prejudicado pela venda indevida, resolve perseguir aquilo que é seu. Essa perseguição se dá através de uma via judicial. Num outro exemplo, poderia se dar por uma via administrativa também. E em razão dessa tentativa reivindicatória, dessa ação reivindicatória do vizinho contra Tuane, aquela que está em poder da coisa, ele consegue esse bem de volta. Ele prova que o bem é dele e retoma a coisa que lhe foi tirada. Quem perdeu nesse caso? O adquirente, Tuane, aquela que em razão da boa-fé acreditou pagar por um bem para que esse bem fosse seu definitivamente. Porque qual é a intenção daquele que adquire a coisa? Adquirir para ter o efeito da definitividade do contrato. E o efeito da definitividade do contrato numa compra e venda é a propriedade, é a posse definitiva do bem. Então, nesse caso, em razão da sentença transitada em julgado na ação reivindicatória, Tuane é quem? A evicta. Ela sofreu a evicção. Sofrida a evicção, não tendo assumido o risco desse contrato, ela passa a ter contra mim, que lhe enganei, que agi de má fé, direito de me acionar em uma ação de regresso para ser ressarcida daquilo que pagou, além de eventuais perdas e danos. Então perceba como é fácil. A evicção nada mais é do que uma garantia contratual, uma garantia ex lege. Essa garantia, Fernanda, é que nem aquelas garantias que nós, então, adquirimos nas lojas, que os fornecedores embutem, então, no preço dos produtos, não. É uma evicção presumida, é uma garantia presumida, é uma garantia que decorre da lei, ela é implícita nas contratações. O legislador impõe ao alienante que faça boa a aquisição do adquirente. Ou seja, que o bem valha o preço pago e que o bem sirva para a sua destinação típica e que a propriedade ou o direito definitivo do adquirente sejam de fato observados. Quando a definitividade do efeito do contrato, a exemplo da situação anterior, a propriedade do bem, é perdida para um terceiro que tem direito anterior ou melhor direito sobre a coisa, ocorre a evicção. O que diz o Código Civil acerca da evicção? O artigo 447 do Código Civil diz o seguinte: nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Primeiro pressuposto para que o alienante seja responsabilizado pela evicção:
a onerosidade do contrato. Então, a evicção é uma garantia legal nos contratos onerosos. Vocês podem observar, a partir da leitura de alguns doutrinadores, como, por exemplo, Cristiano Chaves de Farias, Pablo Stouzy Pamplona, Caio Mário, Paulo Nader, dentre outros, que há uma exceção. Que exceção é essa, Fernanda? A evicção é uma garantia imposta pelo legislador nos contratos comutativos onerosos. Porém, se o contrato for gratuito, mas impõe um encargo, doação com encargo, em razão do encargo assumido, e vamos lembrar, pessoal, encargo não é contraprestação. Encargo é um dever imposto ao adquirente da vantagem em razão de uma liberalidade. Então, nas doações com encargo, nós temos a possibilidade da responsabilização do doador, por exemplo, do alienante, pela evicção percebida. Então, de novo, vamos complementar o artigo 447, a leitura do artigo 447. Nos contratos onerosos, vou incluir aqui a observação, mas também nos contratos gratuitos com encargo, a exemplo da doação com encargo, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição tenha se dado em asta pública, em um leilão, por exemplo. Então, o que é que nós vamos aqui agora observar? É preciso que o alienante não tenha alertado o adquirente acerca do risco da perda. Porque se o adquirente foi alertado do risco da perda, acerca do risco, e ainda assim contratou, esse contrato não é mais um contrato comutativo, é um contrato aleatório, e alea significa o quê, pessoal? Risco. Se há assunção do risco pelo adquirente, o adquirente não pode ter vantagem da sua própria torpeza. Há o chamado venire contra factum próprio, uma vedação do comportamento contraditório. Se eu tenho ciência do risco, eu não posso alegar prejuízo em razão de um risco que eu aceitei suportar. Mais adiante, diz o legislador, é possível flexibilizar as regras acerca da responsabilização do alienante em razão da evicção? É possível. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção, mas temos que ter muito cuidado em relação a isso. É possível, por exemplo, que numa contratação onerosa comutativa ou que numa contratação gratuita com encargo, haja uma cláusula expressa em que o adquirente do bem assume integralmente os riscos da evicção. Está lá escrito, pacta sunt servanda, contrato faz lei entre as partes. A ninguém é dado desconhecer a norma. Porém, a despeito de existir uma cláusula expressa, em razão de circunstâncias adversas, exemplo, idade, costume, grau de conhecimento técnico do adquirente acerca daquele tipo de contratação, é possível que ele não compreenda que risco de fato é esse que ele assumiu ao assinar um contrato com essa cláusula inserida. Então, se a cláusula e o risco era efetivamente conhecido, o contrato se torna aleatório. Se tornando aleatório, voltamos à situação anterior, o adquirente não pode ter vantagem ser indenizado por seu próprio ardil, por um risco suportado. Porém, se há cláusula, mas se o adquirente consegue provar em juízo que foi induzido a erro ou que tinha motivos suficientes, hábeis, para exonerá-lo do conhecimento específico acerca desse risco, aí prevalece, portanto, o padrão comportamental esperado, que é o padrão da boa-fé objetiva. O artigo 457 do Código Civil, portanto, pessoal, é expresso acerca dos riscos assumidos pelo adquirente. Vamos lá, não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia ou podia saber que a coisa era alheia ou litigiosa,
Vamos imaginar, portanto, que um determinado bem é alienado a terceiro, mas esse bem já foi objeto de uma penhora em razão de uma dívida trabalhista, uma penhora pretérita. Se há penhora pretérita e o evicto tinha ciência dessa penhora porque a penhora foi levada à inscrição em cartório, a penhora de um bem imóvel, por exemplo, e ainda assim, esse bem alheado, tendo o adquirente a possibilidade de saber, como a certidão de ônus, por exemplo, a ser obtida no cartório de registro de imóveis, ele não pode pleitear perdas e danos. Uma situação que exoneraria o adquirente de abrir mão de uma indenização seria, portanto, desconhecimento desse risco. Vamos imaginar que esse imóvel que está sendo adquirido é objeto de um ato administrativo, então a evicção pode decorrer de um ato administrativo, que impõe a desapropriação de uma área por interesse público. Ok. Só que esse ato administrativo ainda não foi publicizado. Neste interregno, nesse meio tempo, o titular do bem vende, a preço baixo até, esse bem para um terceiro, que é surpreendido pela reivindicação do bem pelo Estado. Neste caso, não tendo condição de ter ciência do risco, ocorre a evicção. Sofrida a evicção, o evicto tem direito a quê? Tem direito a pleitear a reparação civil. Por que via, Fernanda? Ele pode, nos próprios autos que sofreu a evicção, na oportunidade processual adequada, sob pena de preclusão consumativa, promover a denunciação da lide. Então, nos próprios autos, pode a sentença que reconhece a evicção condenar o alienante à reparação civil, sem que exista a necessidade da propositura de uma ação autônoma. E se o advogado se equivocou, se o evicto desconhecia a possibilidade de pleitear essa reparação nos próprios autos em que sofreu essa perda, o direito a reclamar o efeito da evicção é perdido? Não. Há um prejuízo processual. Nesse caso, terá que ser ajuizada uma ação autônoma para que nessa ação seja aprovada a ocorrência da evicção e seja pleiteada a reparação, provados os danos em uma ação própria, em uma ação ordinária de reparação de danos. Ok, pessoal? Por hora ficamos por aqui.